Se vocês... Ponto. O homem. Do Brasil, né? Levem. Boa noite aí, viu? Boa noite. Do Brasil, né? Tá dando... Boa noite aí, viu? Opa, tá me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Bom, primeiro, boa noite, Alexandre, boa noite, Luiz, Kaique, turma boa aí, vascaínos raízes. Um abraço aí a todos os vascaínos, né? Eu estou me preparando aí para a nossa live na semana que vem, que vamos ter muito assunto aí, vou explorar muitos assuntos interessantes, estou até com o roteiro aqui sobre a nossa live. Depois vou ler um pouco do roteiro para a turma saber o que eu vou falar. A gente vai falar de tudo, todos os assuntos que importam realmente, e vamos dar solução para o Vasco, que é o mais importante, porque do jeito que está, não dá. Um diretor de futebol que acha que o Vasco tem que se espelhar em ser América Mineiro, e um pseudo-presidente que acha que o Vasco tem que ser igual ao Fluminense, né, não dá. O Vasco é Vasco, o Vasco tem que parar de achar que tem que imitar alguém. O Vasco é único. O Vasco é único. É o único clube no Brasil que tem aptidão global. É um dos únicos clubes do mundo que homenageia uma pessoa e não um lugar. O Vasco tem diferenciais de caractere, de marketing, que o distinguem de qualquer outro clube. O Vasco não é para imitar ninguém, nem para se espelhar em ninguém. O Vasco não é para ser Flamengo, o Vasco não é para ser Bahia, o Vasco não é para ser América Mineiro, o Vasco não é para ser Fluminense, o Vasco é para ser Vasco. E os outros ficarem tontos em pensar o que é ser Vasco. Enquanto isso não entrar na mentalidade do vascaíno, que o Vasco é muito maior do que todos esses clubes juntos, e que a gente não tem que se espelhar nem imitar ninguém, que a gente tem que ser único e explorar exatamente o que a gente tem de mais valioso, os nossos ativos, que é a nossa singularidade, a nossa especialidade em relação aos outros, nós não vamos para frente. Enquanto nós tivermos torcedores e dirigentes que acreditam que o Vasco tem que ir comendo pelas beiradas pouco a pouco, porque está numa situação ruim, eles não entenderam o tamanho do Vasco, o potencial da torcida do Vasco, a paixão do vascaíno. Esses caras ainda não conseguiram entender o que é ser Vasco. Então, o Vasco não tem que ter como objetivo ser Flamengo, Fluminense, América Mineiro, Fluminense, nem porra nenhuma dessas. O Vasco tem que ser Vasco. E enquanto o Vasco entender que ele sendo Vasco, isso só o faz ser maior do que todos, nós voltaremos a resgatar as nossas conquistas. Enquanto a gente tiver gente frouxa, medrosa, covarde, que não sabe trabalhar, que não conseguiu prosperar na sua própria vida para construir algo realmente grande para si, achando que vai brincar de fazer gestão de futebol enquanto trabalha numa estatal, nunca foi para o mercado, disputar mercado, nunca teve no final do mês prometido, acha que estando lá na estatal vai brincar à noite de administrar clube de futebol? Ah, pra puta que pariu vocês, porra. Entendeu? Porra, olha o que vocês estão fazendo com o Vasco. O Vasco caiu. O Vasco está na segunda divisão. Se o Vasco é time de estar em segunda divisão, o Vascaíno está de saco cheio. Ainda vem com uma merda de uma entrevista coletiva dessa, que deixa indignado todos os vascaínos em todo o Brasil. Falar que a meta o objetivo é ser América Mineiro, quando o torcedor está sofrendo porque acabou de cair de forma vergonhosa. Um time que na gestão desse cara aí, em 7 partidas só venceu uma. Aonde que o Vasco é Vasco? Vencendo uma partida em 7. E de quem é a responsabilidade pelo rebaixamento? Do senhor Jorge Salgado. E a responsabilidade é de quem está lá. O próprio Campelo, por pior que tenha sido a gestão dele, não entregou o time na zona de rebaixamento. O time foi rebaixado. E agora estão fazendo auê e poeira para a torcida, fazer acreditar que vai reverter alguma coisa na CBF. Só para poder disfarçar, fazer papelzinho de vítima. E vem Osório dizer que o Vasco foi saqueado. Então, dê nomes aos bois. Se o Vasco foi saqueado no passado, por que o João Marcos, que hoje está lá no Conselho Fiscal, e por que o Adriano Mendes, que hoje é VP financeiro, que estavam lá na gestão do Campelo, não denunciaram os saques que o Vasco estava tendo?
Enquanto nós tivermos dirigentes que não entendam o tamanho do Vasco, que parem de se vitimizar igual pobres coitados, que venham a público para ficar botando a culpa no passado, nós não vamos para frente. Nós não vamos ganhar de ninguém. De ninguém. Em 7 partidas fizemos 4 gols. Tomamos 10. Vencemos uma só. Esse Vasco aí que vocês vão construir, diretor de futebol que nem tirou as fraldas e nem entrou na sala de troféus do Vasco para saber a quantidade de títulos que o Vasco tem em todos os esportes, não é só no futebol, não. Porra! Desculpa, Alexandre, mas realmente eu hoje estou muito indignado de ver a fraqueza, a fragilidade, a incompetência, a pequenez, a falta de caráter, de responsabilidade e vergonha na cara de vir a público para explicar o rebaixamento, botando a culpa no passado. Foram lá, trocaram o diretor de futebol, trocaram o treinador e não assumem a responsabilidade pelo rebaixamento? Como assim? Primeira entrevista, na véspera de um jogo decisivo contra o Fortaleza, e já tínhamos perdido para o Coritiba, num jogo de vida e morte contra o Fortaleza, porque é exatamente quem está superior a nós na tabela, quem ficou imediatamente superior a nós na tabela, pseudo-presidente vem a público e diz que o primeiro dinheiro que entrar no clube vai pagar ele e os amigos. O que vocês acham que lá no vestiário, lá na concentração, os jogadores pensaram? Não se trata de entregar, se trata de motivação. Motivação. Qual é a motivação que um grupo jovem de jogadores, porque os jogadores, a gente tem que lembrar, sempre são jovens. Qual é a motivação que esses jovens vão ter? Se estão vendo o roupeiro, o massagista, o funcionário do clube passando fome, de chegar um presidente e dizer que o dinheiro que entrar primeiro é para pagar ele, na véspera de um jogo decisivo contra o Fortaleza. Aí toma uma paulada dentro de casa de 3-0, uma vergonha o Vasco perder, de 3-0 para Fortaleza, e vem o pseudo-neném, diretor de futebol, dizer que a gente vai, quem sabe, chegar no patamar do América Mineiro. Tá de sacanagem com a nossa cara? Nós somos Vasco, porra! Vasco! Vocês querem fazer o quê com o Vasco? Quiseram tanto isso aí para quê? Para dizer que a gente vai ser América Mineiro? Para não chegar na frente do torcedor e dizer, desculpa, nós tentamos isso e aquilo, mas não deu certo. É o mínimo que o torcedor do Vasco esperava hoje. O mínimo de decência de chegar e olhar no olho do torcedor e dizer, desculpa. E só, não precisava dizer mais nada. O que ficar essa ladainha, que a culpa é não sei o quê, que o Vasco está sendo saqueado. É engraçado que as pessoas normalmente falam de coisas, acusam os outros de coisas normalmente que elas fazem. O mentiroso normalmente mente. O que diz que os outros, o que chama os outros de mentiroso normalmente mente. O que diz que os outros saquearam normalmente saqueia. Essa é uma realidade da vida. O que o torcedor do Vasco esperava hoje era única e exclusivamente, desculpa, nós tentamos, mas não deu. Faltou isso, faltou aquilo, e vamos tentar melhorar. Do que ficar jogando a culpa sempre nos outros. Coisa feia que acontece no Vasco há anos, anos e anos. Um botando a culpa no outro. Quando o Alexandre falou de fazer transição, Alexandre, eu ofereci para ele trazer a Suzy Fleury
porque entendi que parte do problema do Vasco, do time, era psicológico, era motivação. Suzy Fleury, que ajudou a CBF, a seleção brasileira, diversas vezes, que ajudou diversos atletas de ponta do país e do mundo. Pergunte a Suzy Fleury se eu não falei com ela. Era a minha intenção trazer a Suzy Fleury. Pergunte ao Alex Evangelista se eu não falei dele fazer um trabalho especial de tiro curto para melhorar a capacidade física e fisiológica dos atletas. E pergunte ao Mano, que seria o nosso vice-presidente de futebol, se eu não pedi a ele para construir um fundo bastante interessante para bichos. Porque nós traríamos bicho alto, uma puta psicóloga motivacional e capacidade física. E eu disse isso ao Alexandre: Alexandre, eu quero fazer isso. Me deixa? Não, não quero que se meta no futebol. Tá bem. Fizemos uma lista de 73 itens que nós precisávamos saber para poder entender e fazer a transição. Das 73 coisas que nós perguntamos, sabe quantas foram respondidas? Nenhuma. E está aí o resultado. Para esse pessoal chegar e falar as mesmas coisas de sempre. É isso, Alexandre. Realmente eu estou bastante indignado. Acho que, como todos os vascaínos em todo o Brasil, de ver como essas pessoas têm a disfarçatez de conduzir a nossa maior paixão, que é o Vasco, dessa maneira. Vou ficar aqui com vocês um pouquinho, responder as perguntas de vocês, dos torcedores. Estou preparando uma live realmente bastante interessante para a semana que vem, né, de que eu estou chamando aqui, será a última live, para que a gente possa efetivamente botar esses pingos nos is e dar uma mensagem de amor e de esperança para os vascaínos. Que eu acho que é isso que está faltando a essas pessoas entenderem que o vascaíno precisa ser acalentado nesse momento, respeitado. E cada vez que aparece em público com esse discurso, estão faltando o respeito do vascaíno. Certo. Levin, o que me deixa particularmente muito magoado, eu tenho dito aqui no canal, é que o senhor foi eleito presidente do Vasco numa eleição com 3.447 votos. O senhor teve 1.155 votos. Primeira eleição, de forma direta, todo mundo participou em pé de igualdade, e a gente vê uma chapa que ficou em segundo lugar, um pouquinho mais de 900 votos, está fazendo isso aí com o Vasco. Então, eu fico muito magoado. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que é a pergunta aqui da maioria do pessoal. A gente ainda pode ter esperança de ver o senhor como presidente do Vasco? Alexandre, eu tenho o meu compromisso com o vascaíno. Se dependesse única e exclusivamente do que eu passei nesse período pós-eleições, inclusive, né, disseram que eu não tenho palavra, porque eu tinha dito que eu ia me afastar, mas eu recebi tantos e tantos pedidos de tantas crianças e tantos vascaínos de todo o Brasil, que se a coisa fluir de uma maneira que eu possa exercitar e implementar um projeto diferenciado para o Vasco, e aqui eu conclamo mais uma vez todos os vascaínos a entenderem que a principal mensagem do Somamos é de que o Vasco é único. O Vasco não é para ser igual a clube nenhum. Não há clube no Brasil e possivelmente no mundo com as características do Vasco. E nós temos que parar de achar que o Vasco vai ser socorrido no Brasil.
uma das nossas principais estratégias do Somamos era tornar o Vasco um clube global. E isso tinha uma razão estratégica. É de que aqui no Brasil, as forças que atuam aqui no Brasil não querem um Vasco forte. Então, a maneira da gente fazer esse Vasco explodir da maneira como iria explodir em termos de captação de recursos, era justamente fazendo com que o Vasco, a marca Vasco, fosse reconhecida como uma marca atrativa de captação de recursos financeiros no mundo todo. E aí a gente ia rir da cara dessas pessoas aqui no nosso país, dessas empresas aqui do nosso país, dessas associações aqui do nosso país, inclusive parte da imprensa, do quanto o Vasco decolaria e se distanciaria dos seus rivais. Enquanto a gente aceitar e for subserviente a toda essa gama que forma o tal sistema, nós não vamos conseguir sair muito desse lugar onde nós estamos. Principalmente com gente que não tem a capacidade de entender o quanto o Vasco é único enquanto clube de futebol. O quanto o Vasco é diferenciado e tem características que o diferenciam dos outros. Nós não temos que ser igual a clube nenhum do Brasil. Nós não temos que ter como objetivo, de forma alguma, meu querido, minha querida criança que começou no futebol ontem, nós não temos que ser ou ter como objetivo ser o América Mineiro. Vai estudar para você, quando botar os pés em São Januário, entender primeiro o que é o Vasco. E se você quer organizar um time de futebol para o Vasco, primeiro conheça o Vasco. E jamais fale isso na tua vida novamente. E teu objetivo é que o Vasco seja um América Mineiro. O Vasco é o Vasco. Isso, por si só, já fala tudo. Então, Alexandre, eu se tiver alguma oportunidade de ser concedido a honra de servir aos vascaínos, eu estarei lá. O senhor acalmou o coração de muitos. O senhor acalmou o coração de muitos vascaínos, presidente, porque eu já vou passar para ti, Quitete, porque em certo momento a gente ficou órfão. Nós estamos órfãos. O senhor se tornou um símbolo de esperança para todos nós. O simbolismo que esse símbolo ele tem para cada um é muito significativo. A gente tem terminado as nossas lives sempre dessa forma, com esse sinal, em respeito à luta, à dedicação do senhor, certo? Então, eu fico muito contente de ver o senhor falando dessa forma. Passar para o Quitete aí. Quitete, fica à vontade aí para você falar. Presidente legitimamente eleito no dia 7 de novembro. Boa noite. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado, meu querido. Como diz o Renan, do canal Bancada do Bacalhau, quando nós ouvimos sua voz, é a voz de um general acalmando os corações e elevando o moral e a moral dos seus soldados. Quando o senhor fala que a doutora Fleury poderia, através da sua ação de ajuda aos jogadores do Vasco, toda a comissão técnica, proferir palavras de incentivo extremamente profissional a todos eles, eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando eu entrei no Vasco, nas lutas, em 1995, saindo aqui de Campos, do Americano, uma parceria com o Vasco, grandiosa, se eu tivesse 30 segundos de palavras delas nos meus ouvidos, de incentivo espiritual, moral e profissional, eu teria 50 mil vezes mais resultados
dentro das lonas olímpicas e dos tatames. Quando eu entrei no Vasco, a primeira coisa que me mostraram foi a sala de troféus. E ali eu aprendi, mais do que nunca, a ser Vasco. Eu queria ter uma medalhinha que seja naquela prateleira. Faça isso por nós, presidente. Não desista. Eu estou muito emocionado, muito abalado emocionalmente, que hoje, por enquanto, eu estou treinando no Projeto Olímpico do São Paulo. Mas eu tenho a fé em Deus, que eu vou ajudar, o mínimo que eu puder, os atletas do Vasco. E nós vamos para a Olimpíadas de 2028, nas Olimpíadas de 2024, nas Olimpíadas de 2032, nós vamos ser um país olímpico. Eu acredito, eu creio. Eu não quero te fazer a pergunta. Eu quero só colocar o meu coração e agradecer. Não tem nada para te perguntar, eu não tenho nada para te pedir. Eu só quero agradecer toda essa esperança que o Senhor traz nos nossos corações. Muito obrigado. Obrigado, Quintete. Obrigado. Obrigado. Realmente, hoje é um dia duro, né? Porque não dá para a gente ficar de... Assim, eu demorei um pouco para aparecer, né? Vou fazer a minha live semana que vem. Acho que vai ser muito especial. Convido todos os vascaínos a participarem lá no nosso canal. Nós estamos vendo ainda qual dia será, possivelmente na quinta-feira, mas estamos vendo isso ainda. Antes nós vamos lançar um programa, para que todos lembrem, que é o projeto Somamos. Nós vamos lançar um programa, possivelmente na terça, vamos avisar com antecedência, no qual a gente fez um condensado das apresentações do Somamos, que juntas dão mais de 10 horas, pode ser cansativo para alguém assistir. Então, nós estamos fazendo um resumo, né, bem interessante, bem menor, para que todos possam entender de uma vez por todas o que é esse projeto e como que ele se desenhava para transformar efetivamente a vida do Vasco. Então, mas hoje é um dia muito duro, porque não dá para a gente ficar achando que tem qualquer coisa boa quando a gente é rebaixado para a segunda divisão. Não dá para a gente achar que tem qualquer coisa boa quando nós participamos, no final das contas, no final do Campeonato Brasileiro, de uma decisão de quem seria o 17º lugar do campeonato. Isso é muito pouco para o que nós vascaínos queremos. Muito pouco para o que nós vascaínos merecemos. É mais do que queremos. Nós merecemos mais. Porque uma coisa é o livre querer. É direito de um torcedor querer. Mas o torcedor do Vasco, ele é tão especial, ele chega tão junto, de que é mais do que querer. O torcedor do Vasco merece. Merece. Não é que ele quer, ele merece coisa melhor. Merece resultados melhores. Merece gestões melhores. Merece que as pessoas venham a público e assumam as suas responsabilidades. Porque ninguém foi enganado. Todo mundo sabia que o Vasco estava em risco, que o Vasco não estava bem, que o time não estava jogando bem, de que a situação financeira era ruim. Todo mundo sabia. À medida que quer estar lá e assume, tem que ter responsabilidade. Inclusive para, quando as coisas não derem certo, vir a público e olhar no olho do torcedor e dizer, desculpem. Tem que ser homem para isso. Homem. Macho. E é isso que está faltando. Está faltando homem para vir e botar a cara e dizer, eu quis tanto essa responsabilidade e não consegui dar conta dela. E explicar o porquê que não conseguiu dar conta. Se disse que ia dar. Isso é papel de macho. Enquanto o Vasco for governado com essa frouxidão, com esse mimimi, com esse nhenhenhé, podem apostar o que eu estou falando. Então vamos sair da onde estamos.
E eu torço muito, mas muito, 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 muito mesmo, para eu estar errado. Porque, mesmo detestando tudo que essas pessoas fizeram, eu torço por elas. E elas, uma vez por todas, elas têm que entender o seguinte: eu sou o melhor amigo delas, porque eu não estou aqui paparicando elas, puxando o saco, babando o ovo. Estou chamando a atenção do que tem que ser feito, de como tem que ser feito, para que a gente tenha resultados melhores. Nesses 4 meses que eu estou, sei lá, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses e tal, eu estou fora de uma ação pública, eu tenho observado, tenho sofrido toda a sacanagem que fizeram, mas sempre pensando e colocando o Vasco em primeiro lugar, eu venho a público agora de novo para ajudar vocês. Gostem vocês ou não. Eu venho para ajudar vocês. É como uma parábola que dizia que ia um cara dirigindo um carro por uma estrada de 2 sentidos e vem um outro carro na contramão, na pista do sujeito, e quase bate no sujeito. E era uma mulher dirigindo esse outro carro e grita para o cara que estava na pista certa: porco! E ele não entende, fica revoltado, uma mulher vem na contramão e ainda me xinga, e ele imediatamente responde para ela: sua vaca! Dobra a esquina e atropela um porco. Então, muitas vezes, nós teremos gente que vai entrar na nossa contramão gritando algo que nos parece ofensivo, mas que, na verdade, quer ajudar, quer evitar que você vire o carro e atropele um porco. Então, em primeiro lugar, sempre está e estará o Vasco. Porque aqui dentro desse coração reside a Cruz de Malta, como reside em todos vocês no Brasil inteiro. E, às vezes, as pessoas não entendem por que o torcedor vascaíno se identificou comigo. Não tem mistério nenhum. Em primeiro lugar, eu falo a verdade. Em segundo lugar, tão vascaíno como cada um de vocês. Vocês sentem e sabem disso. E essa é a diferença. Nós colocamos o Vasco em primeiro lugar. E, infelizmente, ainda há vascaínos que insistem em termo não pôr o Vasco. É isso, meu amigo Alexandre. É aqui te prestigiar o Kaique, Luiz, Eti. Vocês têm feito um belo trabalho. Né? Aliás, grande parte dos youtubers tenho visto, acompanhado, assistido. A força de vocês, persistência e, principalmente, esse espírito de colocar o Vasco sempre em primeiro lugar. A ponto das pessoas acharem e verem absurdos como eu comprei os canais. E aí vocês compartilham de toda essa maneira que se conduz a política do Vasco, porque vocês, como eu, sabem disso. E que esse sentimento brota no peito de cada um de nós, vai sair de uma forma espontânea, porque estamos hermanados na luta da construção do Vasco, sincero, honesto, capaz de superar os seus rivais pela sua singularidade, e não objetivando o até porque nós não somos iguais a ninguém, nós somos bastante diferentes, é isso que nos faz melhores. Certo, Levin. Então, agradecer
o senhor aí, a gentileza, mais uma vez, o senhor ter atendido o nosso pedido aqui, tá? E a gente, até a última instância, estou aqui lutando aqui todos os dias, né? E todos os dias eu faço um vídeo para homenagear o senhor de alguma forma. Vai ser assim até o último dia, até o último fio de esperança. Eu me sinto muito honrado com o teu carinho, com o carinho de todos aí do seu canal, com o carinho de todos os youtubers e com o carinho de todos os vascaínos, de todos que me encontram na rua, que querem falar comigo, tirar uma foto. Vocês são muito, muito queridos comigo. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. É que você, Levin, você é o presidente do povo. Vamos continuar acreditando. Né? O mapa da mina está lá. Quem quiser conhecer um pouco mais, só entrar lá no site www.projetosomamos.com.br e ler, estudar, debater sobre o caminho da construção do Vasco, do tamanho que nós todos acreditamos que ele é, o maior clube do mundo. Um abraço a todos, gente. Presidente, Obrigado, o derivado quer tanto copiar o Vasco, quer tanto copiar o senhor, como diz o Gustavo agora que me mandou lá de Portugal, eles estão, aspas, internacionalizando a marca Merdengo, lá no Uruguai com a JD Sport, copiando o seu projeto. São os derivados mesmo, né? São os derivados, são os nada, um nada. São, é verdade. Mas olha, gente, o que eu fiz, que foi um esforço, né, apesar de muita gente não reconhecer, foi um esforço. Né? Eu tinha terminado uma relação, um casamento, né, viajei pelo mundo afora, buscando encontrar novas ideias de como que a gente poderia trazer diferentes formas de captação de recursos para um clube como o Vasco. Então, fui em diversos países do Oriente Médio, em diversos países da Europa, e busquei trazer para dentro do projeto aquilo que eu aprendi nessa viagem. O projeto, na sua primeira parte, na sua concepção, ele foi construído através de uma lógica de mercado daquilo que se tinha de melhor no mundo do futebol. Em segundo lugar, a concepção desse projeto foi através de uma série de reuniões, e discussões, debates e brainstorms com 12 executivos de alto gabarito. Executivos que são CEOs de diversas empresas, executivos que são extremamente bem-sucedidos na sua vida profissional, bastante bem-sucedidos na sua vida financeira, né? Porque como queremos fazer uma instituição ser próspera se não somos prósperos o suficiente para nós mesmos na nossa vida? Então, através dessas reuniões, desses debates, nós aprofundamos o som. Mas eu sempre dizia que a oportunidade que o Vasco estava tendo, os vascaínos estavam tendo, era uma oportunidade única. Porque é muito difícil você reunir tanta inteligência estratégica na construção de um projeto, de uma oportunidade. E eu dizia que nós íamos disparar com relação aos demais, porque nós íamos fazer primeiro. Mas no mundo, é assim que funciona. Se nós não fizermos, eles farão. E a distância dos outros com relação a nós cada vez aumentar mais. Porque a forma de fazer está lá. As pessoas podem não gostar de mim, algumas pessoas podem achar uma série de coisas, mas a única coisa que eu peço, inclusive para essas pessoas que acham isso,
estudem um projeto. Leiam, entendam. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Não acreditem nas mentiras repetidas de quem quer simplesmente construir, mas não construir nada. Não acreditem que a gente ia endividar o Vasco, já está endividado. Não acreditem que a gente ia aumentar a dívida do Vasco. O custo da dívida do Vasco hoje, o quanto o Vasco paga para os seus credores, muito, muito maior do que a gente planejou financeiramente. Não tem comparação quanto maior. Então, o Vasco hoje está se endividando, talvez, em mais velocidade que o que a gente estava procurando. Na verdade, era melhorar a qualidade do indivíduo. Então, aqueles que ainda têm algum tipo de dúvida podem ter certeza de que um legado de que eu, como vascaíno, entreguei para os outros e toda a família vascaína é um projeto que está disponível publicamente para qualquer um ler. Hoje, na entrevista coletiva, houve uma pergunta, dos 5 minutos que eu tive condições de ver sem passar mal, uma pergunta de qual seria a ação de marketing para mobilizar os torcedores. E a essa altura do campeonato, a pessoa responde simplesmente que vai ver. Mas como vai ver? Já era para ter visto. Agora é a hora da ação. A hora do vou ver era lá. Mal comparando, quando eu viajei para Dubai, ali que eu estava vendo. Agora é hora de fazer, meu amigo. Vai fazer o quê? Qual é o teu plano? Qual é o teu plano? Não tem, né? Agora, eu e todos os vascaínos sabemos. Uma boa noite para vocês, meus amigos. Boa noite, Leve. Agradecido aí mais uma vez, viu? Deus abençoe o senhor. Obrigado, fiquem com Deus. Boa noite. Um abraço no coração Amém. de todos os vascaínos. Um abraço no coração de vocês todos. Está sofrido, mas a vida não é só sofrimento, como ela também não é só alegria. Vamos entender que está sofrido, mas que podemos ter dias de alegria lá na frente. Estamos juntos. Um abraço a todos os vascaínos. Presidente, Vai da Vasco. pode falar comigo? Posso? Meu nome é Kaique, né? Pode ver isso. Tenho 16 anos, né? Eu sou vascaíno, acho que desde que eu me lembro, né? Pô, tô até, né, surpreso de estar com a live aqui com você, né? Pela primeira vez, né? E eu penso aqui que até o fim, eu tô com você, né? Que acredito ainda, eu, nesses 16 anos de vida que eu tenho, eu ainda posso ver um Vasco forte, competitivo, que o Vasco merece, né? O Vasco de verdade. Com o senhor, eu sei que com certeza nós todos aqui, Laureano, Quitete, Luiz, as pessoas todas que estão aqui no chat aqui vão ver com certeza. Beleza? Isso é um recado deixar aí para você, até o fim com você. Que você é o presidente legítimo pela torcida. Obrigado, gente. Obrigado. Grande abraço a todos os vascaínos. Está muito sofrido para nós todos, gente. Está muito sofrido. Também. Nós vamos ter dias melhores, se Deus quiser. Nós merecemos ter. Dias melhores virão. É isso. Um abraço, uma boa noite a todos. Abraço, Boa noite. presidente. Fica com Deus. Boa noite, presidente. Um abraço na Vai família. da Vasco. Vai da Vasco. Vai da Vasco.